Bom dia, alunos e professores do sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa e hoje esse dia meio chuvosinho, né? Mas o sol tá ali querendo sair. Então, bora lá começar a nossa aula. O título da nossa aula hoje é Que Língua é Essa? Dando continuidade aí às variações linguísticas. Aí é o seguinte, hoje nós temos uma novidade. Pro Mônica saiu e aí me jogaram um ser aqui. Brincadeira, ele veio me ajudar. Pro Jonas, muito bem-vindo. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. De língua portuguesa. Diferente aqui. Estou aqui hoje só para mediar, então tiraram a Mônica e me colocaram no lugar. Acho que conta muito do meu cabelo, sabe? Acho que jogaram essa ideia, então... Acho que sim, né? Tentaram equilibrar ali. Não, mas brincadeira. Hoje estou aqui mais para ajudar mesmo. Espero não estragar a aula. Então espero aí contribuir. Só vou ler o que os professores estão comentando aqui no chat, que os alunos estão comentando. Eu vou bem perguntar as coisas para ele, viu, gente? Pode deixar, porque nossa aula de hoje é divertida. Então, Jonas, você consegue ler aí para mim o tema da aula e as habilidades? Bora lá, então. A habilidade do sexto ao nono ano de língua portuguesa 55, não é isso? Então, reconhecer em texto de diferentes gêneros as variedades de língua falada, né? O conceito da norma não padrão e do preconceito linguístico, né? Que é muito... Talvez eu já possa até dizer algumas coisas. Então, também a habilidade de sexto ao nono ano de língua portuguesa A5A e A5B. E é que a gente estava até comentando, né? Então, a primeira habilidade é inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos infográficos, esse daí eu manjo, produção, entre outros. E aí no 5B... Iconográficos. Iconográficos. A matemática vai para o infográfico aí, ó. E aí no 5B a diferença é justificar, né? Que a gente estava até comentando anteriormente. Aí eu estava explicando para ele a diferença do inferir e o justificar. Só colocando aqui que a gente brincou e o pessoal no chat, como tiraram a Mônica? A gente, na verdade, não tiraram, né? A Mônica, ela escolheu sair, ela não faz parte mais da nossa equipe. Eu até falei isso na nossa aula da semana passada, certo? Mas, vida que segue, então bora lá continuar. Objetivos aí da nossa aula na tela. Reconhecer diferentes formas de registro da língua utilizadas por determinados grupos de indivíduos e reconhecer a variação linguística a partir da situacionalidade comunicativa. Aí, há algumas aulas, falamos muito aí sobre variedades linguísticas que existem na nossa língua. Então, se vocês procurarem lá no nosso repositório, tem algumas aulas já de variantes linguísticas. Inclusive, a aula de Libras foi focada nisso também, certo? O que nós fizemos? Nós analisamos e discutimos sobre o uso da língua em diversos momentos e situações, por grupos e diferentes regiões, enfim. Vimos também que falamos de modos muito diferentes, dependendo da pessoa com que estamos falando, pessoalmente ou nas redes sociais. Aí, antes de começar a perguntar para vocês, vou perguntar aqui para o Jonas. Jonas, você fala da mesma forma que seus avós falavam? Não. Tem alguma palavra que seus avós falavam que de repente você ainda usa ou lembra? Agora eu não me recordo de nenhuma palavra em específico. Você é de São Paulo? Sim, sou daqui da capital. Eu nasci na capital, só que meus avós não são aqui do estado. Eles são lá do Ceará, né? Eles são do interior de lá. Mas agora você me perguntou, eu não sei. Vai ver que você lembra durante a aula. E você usa gírias, Jonas? Durante as aulas eu tento evitar, mas quem me conhece no dia a dia sabe que eu utilizo algumas, né? Acredito que até a produção aqui sabe que eu uso de vez em quando algumas. Exato, faz parte do nosso repertório, né? De quem a gente é até as gírias. E os adolescentes, eles falam da mesma forma que a gente? Não, com certeza não, Você já se deparou com algum em alguma aula falando uma coisa que você não fazia sentido? Não, tem que ter até dicionário para explicar o que aquela palavra significa, porque tem hora que, juro, eu às vezes não sei. Eu também, gente, já aconteceu. Eu lembro que entrou umas férias aí, os alunos vieram com um tal de fluxo. Para não sei o que é fluxo. Eu falei, gente, o que é o fluxo? Fluxo do quê? Até entender do que eles estavam falando, demorou um pouquinho. Então, é o seguinte, um minutinho, já vi que vocês estão respondendo aí, para vocês responderem essas perguntinhas que estão na tela aí, que eu coloquei para o Jonas também, tá bom? Então, deixa as perguntinhas na tela, já voltamos.
E aí, Jonas, será que alguém ainda fala como os avós, usa gírias? Ó, eu encontrei algumas respostas aqui, né? Alguns colocaram, por exemplo, a professora aqui colocou que alguns não utilizam, né? Não se fazem, não falam gírias, que, por exemplo, a professora Marilisa não utiliza, né? A professora Maria José também, ó, não falamos com nossos avós, né? Como utilizava gírias, né? Então é a tal da língua padrão, né? Que Sua avó também comenta. falava, e seu avô assim, você vai pra danceteria? Então, O meu pai até hoje fala isso. Ah, vou pra balada. Você vai pra danceteria? isso é verdade. Tem uma professora aqui, ó, a professora Nalva, colocou que os avós delas dizia carece, que é a mesma coisa que precisa. Precisa, é verdade, carece. Aí tem uma prova que colocou a resposta do aluno, né? Aluno Murilo. Cara, velho. Eles falam muito assim hoje, né? Ao invés de falar o nome da pessoa, e aí, velho? E aí, cara? Mano? Mano, acho que mano é muito São Paulista, Paulo. né? Eu acho que Ô, mano é muito mano São do Paulo. céu. Eu sei como que é. Muito bem. Tem mais alguma aí? Então, eu vi o do Murilo, como você colocou. Eu vi aqui da professora Simone. Não, as palavras mudaram muito, né? Que ela colocou, e aí sim as gírias mudaram, né? A gente pode falar sobre isso. Mas existem algumas palavras que sim, que permanecem. Eu gostei muito, e isso é verdade. Ó. Eu lembrei dessa agora, isso é verdade. A professora Luzineda aqui falou o seguinte: minha avó falava que um homem bonito era um pão. Era um pão, é verdade. Minha avó também falava isso, falava que mulher tinha corpo de violão. Agora tem uma pro aqui que eu não posso falar essa palavra aqui ao vivo. Pro Ana Paula. Você viu a palavra que é pro Ana Paula? Olhem aí no chat. Mas essa palavra o povo utiliza muito hoje em dia. Tipo, tô nem aí, né? Essa palavra aí, Isso gente. mesmo. Não podemos falar aqui, mas depois vocês procuram. Então, seguinte, vamos para a introdução da nossa aula aí. Nesta aula, vamos estudar o quê? Um pouco sobre o preconceito linguístico. Nesse sentido, salientamos que o uso das variedades linguísticas traz a possibilidade de você aprimorar a habilidade de associar aprendizagens e atitudes de respeito a diferenças vocabulares. Ou seja, não é porque o outro fala diferente da gente que temos que ter o preconceito. Até nós, professores, às vezes nos colocamos num lugar assim. O aluno fala muito errado. Ele utiliza muitas gírias. A gente tem que saber adequar a ele esse uso de gírias. Então, assim, olha, na sala de aula, tenta, de repente, utilizar um outro linguajar. Com seus amigos, vai que vai, porque nós somos assim. Né? Eu também, no meu dia a dia, uso gírias. Não, eu lembro muito, não sei se também é o seu caso, Dani, eu lembro que meus pais falavam o seguinte: quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que utilizar, você não pode falar gíria, você não pode se comportar de certas formas. Então, eu lembro muito disso dos meus pais, principalmente por conta de algumas gírias que eu utilizo que virou vírgula, né? Meu pai utiliza gíria hoje, gente, que ele se apropriou das nossas, dos jovens, e ele fala muito também, né? Então, a gente vai fazer o quê? Dedicar hoje um tempo ao estudo da variação linguística situacional e observar variação nas formas de registro, a depender do grau de formalidade ou informalidade, que é o que o Jonas falou. Quando eu vou para uma entrevista, eu tenho que ter um grau de formalidade, né? De repente, quando eu vou falar com o meu professor, não necessariamente. O meu professor pode entender a minha forma, mas, sei lá, vou lá na direção. Pensa assim, se eu utilizar a norma padrão, todo mundo vai entender o que eu quero dizer. Agora, se eu utilizo palavras que pertencem ao meu grupo de vocabulários, aí, de repente, nem todos podem entender o que eu quero dizer, certo? Então, bora lá começar a aula aí. Aí tem um texto, tá? Então, o Jonas começa, você faz a primeira fala ali em preto e eu faço a segunda, tá? Beleza, pode pá, vamos lá. Mano, belezinha? Se liga aí, tô afim de um rolezinho, bora? Fala, boy, de boa, mas tipo assim, pra onde tu vai? Preciso terminar uns rolês aqui. Tem um filme maneiro em tela, sacou? Topa? Demorou. Cuidar aqui. 15 horas, pegou? Hashtag partiu.
Então, gente, hoje isso aqui é uma situação que a gente vê muito, certo? Não, eu ainda falo Você fala mais. o quê daí? Você é louco, meu, eu ainda Pode falo ir pá, mais. pode ir pá. Não, eu ainda falo que tá escrito bonitinho, porque muitas dessas aí já seriam abreviadas, inclusive, Já né? seriam abreviadas. Exatamente. Aí já tem gente colocando o que que é aqui. Então, a gente vai analisar aí esse texto. Então, que texto é esse que acabamos de ler? E depois, é comum observar registros desse tipo no cotidiano? Aí, o que que eu estou sentindo falta aqui, meus amores? Eu sei que está cedo, né? 8h41, não, 7h41 da manhã, o relógio aqui está errado. E aí, os alunos estão acordando. Mas tentem aí entrar nas salas de vocês e ver se vocês conseguem coletar as respostas dos alunos, tá bom? Então, eu vou dar 1 minutinho, 2, né? Porque vocês reclamam do tempo. Vou dar 2 minutinhos para tentar coletar a resposta do aluno e colocar a resposta aqui para a gente ver essa interação com eles. Fechou? Aí, fechou. Beleza? Bora lá. Bora lá. Agora sim estão vindo aí as respostas dos alunos. E aí, Jonas? Olha, eu localizei algumas respostas aqui, Dani, do seguinte. Por exemplo, a professora Denise aqui colocou que a aluna, a Maria Clara, colocou para uma troca de mensagens como resposta. E para a segunda, a resposta seria sim. Foi uma das que eu consegui localizar. Eu também vi aqui a da professora Maria colocou texto informal, uso de gírias, né? Vi também da professora Maria Isabel, conversa entre jovens, língua informal. Então, foi mais ou menos nesse caminho. Eu encontrei, ó, aluna Beatriz Vitória, mensagem de um amigo para o outro. Então, foi uma conversa de um amigo para o outro. Uma cantada também, né, Dani? Ah, se for homem para mulher, Se for homem para homem, pode ser também. Ué, por que não? Pode ser verdade. Então, ali pode ter sido uma cantada, né? Chamou para ir no cineminha, né? Lembrando que nós estamos aí, tempos de pandemia, sempre agora as não rola. restrições, tomar cuidado, agora não rola, né? Agora não rola. Seria mais ou menos isso. Muito bem. E todos estão dizendo que sim, é muito comum a gente ver esse tipo de coisa no WhatsApp. Eu mesma, gente, sou professora de português, sei o uso da reticências, mas eu tenho um vício, Jonas. Tudo que eu escrevo com 3 pontinhos. Eu já ultrapassei os 3 pontinhos, acho que já tem uns 10 às vezes. Que é para separar uma frase da outra, eu já vi uns 10. Ao invés de utilizar ponto, vírgula, exclamação, qualquer coisa, só uma interrogação que a gente mantém e às vezes a gente ainda esquece. Mano, e aqueles que ficam mandando mensagem, manda uma palavra e manda outra palavra, manda. Meu, você vai ver 500 mensagens para uma frase. Uma frase. Pois é. Então,
É o quê? É uma conversa pelo WhatsApp. Muita gente colocou aqui que é informal, né? Mas a gente perguntou da questão que texto que é, né? Se fosse um gênero, de repente, e não da linguagem. A linguagem, sim, ela é informal. Mas que texto que nós acabamos de ler? Então, é uma conversa aí pelo WhatsApp, porque também tem diferença. A conversa pelo WhatsApp, da conversa pessoalmente, de uma conversa com um superior, enfim, então tem uma diferença. Mesmo com a pessoa que você está conversando no WhatsApp, Mesmo né? com a pessoa, e a gente vai ver isso hoje. É legal. É comum observar registros desse tipo no cotidiano? Sim. Hoje é muito comum, gente, muito, né? O Jonas já voltou ali e falou, mano, hoje pode. Então vai, 3. Quem vocês acham que trocaram essas mensagens? Aqui nós já levantamos aí uma hipótese. São pessoas idosas? São jovens? Aí você pode até acrescentar aí, é mulher, não é mulher? Você também entendeu que era uma cantada? Eu, quando eu fiz, entendi que era dois brothers conversando. O Jonas já entendeu que era uma cantada, então tá vendo? Olha aí a inferência, Jonas. Não pode ser. Então você está inferindo, imaginando o que poderia ser. E por que vocês chegaram a essa conclusão, né? Então coloca aí para mim 2 minutinhos. E aí, temos respostas? Sim, temos muitas respostas Unanimemente aqui. até, né? A maioria aqui, como você bem colocou aqui, inclusive a professora Juliana colocou assim, ó, jovens e 2 amigos, e ela colocou aí uma barra, né, podendo ser namorados também na ideia. O Gustavo, da escola Gene Gomes, colocou jovens, que são com quem está conversando, né, resposta da pergunta 3. Professora Maria José também aqui, ó, são jovens pelo tipo da linguagem, as gírias. Então, acho que é a forma de identificar. Mas eu fiquei pensando, será que minha avó não poderia falar assim? Então, alguma professora colocou aqui agora assim, as pessoas mais velhas não falam muito assim. Eu tenho muitos amigos mais velhos que eu até, né? Na verdade, eu sou uma das mais jovens. Normalmente eles utilizam as palavras escritas mais adequadamente e tal. Mas tem umas gíriazinhas, sim, beleza, bora, umas abreviações. Até alguns jeitos de chamar assim o outro colega também tem, né? Mas eu vi que muito aluno também está participando, então estou de olho nisso, né? Agora o Pedro colocou, da Prof. Fabiana, idosos não falam assim. Idosos não falam assim. Será? Já entramos numa roda de conversa de idosos, jogando lá dominó? Para saber quais são as gírias, porque eles têm as deles. Meu vô é português, ele fala umas que eu nem sei, porque não é daqui, né? Mas ele tem as dele também. Ah, não, minha avó, quando manda mensagem, ela manda áudio. Então, ela já manda logo áudio. Mande áudio! E a sua avó é cearense, né? A minha avó também.
Então, o áudio é uma delicinha de ouvir. Então, bora lá. Respostas aí. Pessoas jovens, né? Uma vez que são expressões utilizadas pelos interlocutores, não são típicas da linguagem utilizada por pessoas idosas. Típicas, né, gente? Porque toda regra tem a sua exceção. E por que vocês chegaram a essa conclusão? Pelo contexto em que se dá a conversa e pelas expressões utilizadas. Então, não necessariamente são todas gírias, mas as expressões, as abreviações, a gente percebe que é uma conversa mais de jovem realmente, né? Minha mãe, ela não escreve assim. Isso é fato. Meu pai utiliza mais gírias do que minha mãe. Meu pai é mais moderninho. É mais velho, mas é mais moderninho. Os meus pais, não. Os meus pais é bem difícil a utilização de gírias. Inclusive, em alguns aspectos, eu sou não recriminado, né? Porque até o que a gente vai poder comentar futuramente. Mas eles não gostam muito de algumas utilizações. Tá vendo? A Pro Cristina colocou, meu pai falava umas que eu acho que era de pescador. Também, tá vendo? Muito bem. Aí, continuando. No diálogo, eu tô gostando da interação com os alunos, tá, gente? Lembrando que mesmo se a gente não citar o nome deles aqui, a gente tá vendo. Então, a gente fica de olho. Depois da aula, a gente sempre dá uma checada também, tá? Então, as 5 aí. No diálogo, percebemos que eles combinam algo. O que foi? Agora eu quero ver se o aluno ficou ligado. O que eles combinaram aí? E 6, você tem o hábito de falar assim também? A gente meio até que já respondeu. Mas pergunta aí para o seu aluno, que eu acho que vai ser sempre sim a resposta. Tem um ou outro que é não, né? Porque tá, sei lá, pegou o celular há pouco tempo, porque estamos falando para o 6º ano. Tem alunos que não têm celular. Então, também eles ainda não adquiriram esse vício, porque a gente acaba sendo um vício, né? Essa linguagem aí informatizada é um pouquinho diferente. Então, vou dar um minutinho só para essa daí, porque o foco é mais na 5, tá? E aí, Jonas, eles entenderam o que combinaram, né? Eu acredito que a maioria aqui já tenha se ligado, Se ligado. na ideia aqui. Então, por exemplo, o aluno Enzo, da professora Isabel, colocou de ir ao cinema aí para a resposta do item 5, não é isso? Isso. A professora Vanessa, assistirem a um filme, aí no caso o 6º ano colocando, né? Na maioria das vezes, sim. O aluno colocou o Nicolas, do 6º ano A, também colocando. A resposta, a aluna Sofia, ela colocou dos itens anteriores, mas não tem problema, ó, vou ler, tá? A aluna Sofia, aqui do professor Carlos, das respostas anteriores, colocou, são jovens, porque idosos não usam gírias, né? Então ela colocou essa resposta, ele colocou agora. Olha melhor aqui, a aluna Dani da Provívia respondeu com outra gíria, foi um rolê. Eles combinaram um rolê. Mas que rolê que eles combinaram, poxa, porque é um rolê... Mas a maioria respondeu sim ir ao cinema. Andressa, Enzo, Sofia, Luandra, Murilo, e aí vai. Colar no cinema, né? Colar no cinema. Bora colar no cinema? Então, assistirem a um filme, né? Aparentemente no cinema, porque podia ser na casa, né? Mas vai que, né? Não terminou aí essa mensagem. Tinha uma inferência, era namorados, igual o Jonas colocou. E aí tem o hábito de falar assim, aí era uma resposta pessoal. Eu não escrevo totalmente dessa forma, né? Não consigo. Mas eu utilizo, sim, algumas palavrinhas. Beleza, bora. Mano, eu não tenho muito hábito, não. Mas ele nem chamou de mano. Fala boy, né? Eu tenho um problema com o mano. O mano tem algumas... Essa gíria parece que não impregnou. Sai. E também as abreviações. Eu falo muito valeu. Aí eu coloco VLW. Valeu, é verdade. A gente abrevia você, né? E na hora até de escrever, a gente abrevia também. Aí é o seguinte, lembra que a gente falou da situação? Que a mesma pessoa poderia falar de formas diferentes, certo? Agora pensa aí que você está no escritório, pode colocar na tela,
com um colega de trabalho e irá propor para saírem. Como seria esse diálogo? Qual seria a sua escolha de palavras? Jonas, qual seria a sua escolha de palavras? Você está no escritório com um colega. Pode ser eu, vai. A gente está aqui na EFAP, saímos da aula, estamos ali na EFAP. Depende também do nível de intimidade que você tem com a pessoa, se você costuma brincar com ela ou não, tem tudo isso. Como você proporia para sair, para a gente sair? Posso falar? Pode. Do meu jeito. Pode falar do seu jeito. Bom dia, excelentíssima professora Daniela. Tudo bem com a senhora? Daniela, olá, meu nome é Daniele. Daniele, desculpa. Tudo ótimo, como vai o senhor? Estou excelente, ainda mais com a sua presença. Olhando a sua agenda, seria possível irmos ao cinema? Você olhou minha agenda? Não, estou perguntando. Ó, já nem entende o bagulho. Eu tô perguntando. O bagulho já mudou. Aí eu poderia responder, eu vou verificar e te informo em breve, né? Mas adoraria. Mas esse não seria o Jonas, gente. Fico muito grato com a sua resposta e aguardo o retorno. Esse não seria o Jonas. Agora, como seria o Jonas realmente? Salve, Dani! E aí, beleza? Aí, como é que ele fala pra mim? Tá grávida ainda? Verdade. Tá grávida ainda? Eu falar, ainda tô. E aí, bora pro cinema? Poxa, não sei se vai rolar, tem que ver. Vamos colar lá, tem um filme da hora passando. Eu vou ver, eu te falo, beleza? Beleza, eu aguardo aí, vamos... Aguardo você retornar. Então, gente, aqui tivemos duas situações. De repente, alguém que, sei lá, com vergonha, falta de proximidade, falaria de uma forma não tão assim, excelentíssimo, tal. Foi uma brincadeira, mas para o aluno entender, né? E a forma mais descontraída. E vocês aí, como é que vocês falariam? Como é que os alunos de vocês falariam? Vou dar 2 minutinhos, tá? E aí, Jonas, o que eles estão colocando? Eu tô adorando as respostas. Nossa, eu também. Olha, eu devia ter vindo para essa aula antes. Eu achei aqui da professora Letícia colocando assim. E aí? Foi a pergunta, né? Bora tomar uma hoje? Aí respondeu, opa, com certeza. Bem papo de escritório, né? Esse Sexta-feira. Esse é. Eu achei uma legal aqui, ó. Do Guilherme. Guilherme ele colocou, se eu não me engano, colocou assim. E aí, velho? Tem como nós ir ao cinema? Da escola Sabe de Votoporanga lá, participando. Então, muitos indo nesse caminho da gíria. Ó da menina, pro Marta, a Laís. Oi, miga, quer ir ao cinema comigo? É bem assim mesmo. Oi, miga. Muitos utilizando bora lá. Bora lá. O meu jargão é o bora lá, gente. Mas eu adorei mesmo. Tem gente falando que tentaria um jeito mais formal, mas dependendo realmente do grau de intimidade da situação em si, falaria de outra forma. Inclusive do formal, eu achei aqui uma bem formal que a professora Sônia colocou assim, gostaria de ir ao cinema? Aí, inclusive, você gostaria de ir ao cinema? De ir comigo? Então colocou muito nesse contexto também do formal. Ó, melhor aqui, ó. Oi, Pro, você poderia ir ao cinema acompanhar nós? Só Bora faltou lá. o gestozinho assim. Já ouvimos isso. Legal também. Bem legal. Então, vamos agora focar aí na linguagem formal e informal. Coloca aí na tela.
Então, tem lá na apostila de vocês, tá, gente? A linguagem formal é utilizada em situações comunicativas que demandam que formalização de acordo com a interação estabelecida e posição social ocupada pelos sujeitos. A linguagem nesse contexto deve ser o que mais cuidadosa no sentido de seguir a norma padrão. Então, a gente não tenta utilizar gírias, abreviações, né? Uma linguagem que todo mundo vai entender. Agora, sabe o que pode acontecer no ambiente de trabalho? Então, você está lá com seu colega e fala, bora tomar uma? Chega seu chefe. Oi, chefe, tudo bem? A gente está combinando de beber alguma coisa mais tarde. O senhor gostaria de ir? Não é assim, às vezes? Às vezes, nem todos fazem isso daí, né? Tem um sem Às vezes noção. muda, assim, dá uma pressãozinha. Tem um sem noção que fala pro chefe também, e aí, cola com nós, que é Seria o que é. Jonas o sem noção? Não é esse, não é o Jonas, não é o sem noção. Ah, que bom, porque normalmente a gente muda um pouquinho, mesmo sem perceber, a gente muda pelo nível de hierarquização, né, gente? Coloca na tela. Porém, com familiares, amigos e pessoas próximas, utiliza-se linguagem informal que é mais descontraída. Podemos, então, concluir que as diferentes situações comunicativas exigem diferentes formas de registro linguístico. Então, é bem isso. Dependendo da situação em que me encontro, com as pessoas em que me encontro, o ambiente, o nível de formalidade ou não, muda. E com isso a nossa linguagem muda também. Então, necessariamente, nós não estaremos lá no escritório e vamos falar assim com o nosso colega. Se ele realmente é nosso colega, a gente tem intimidade, a gente vai utilizar outra forma. Mas o que acontece que eu percebo também? Professores, às vezes a gente conversando com o professor é de um jeito. Quando tem um aluno presente, muda também, porque você está tentando passar para o aluno essa formalidade, de repente, que tende a ter uma conversa. Então, isso também acaba acontecendo. Não, inclusive linguagem com o próprio aluno, né? O professor, como nós falamos aqui, né? Muitas vezes, eu vou até ser o exemplo. Quando eu dou aula aqui para o 6º ano, para o 7º, para o 8º, para o 9º de matemática, muitas vezes eu mudo, né, eu não fico utilizando gíria. Os alunos aí do 6º ano sabem, né? Geralmente eu não utilizo, só que às vezes escapa, né? Às vezes escapa uma coisa ou outra, mas a gente tenta ter um nível de formalidade maior, realmente, né? E aí, leitura do texto 2. Olha aí esse texto na tela. Tá bem pequenininho, deixa eu pegar no PPT aqui. Você consegue ler dali, porque eu sou meio cega. Consigo. Então, eu vou fazer a mulher e você faz o homem, tá? Tá. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Precisamos fazer um seguro para o meu carro. Preciso. É preciso? Desculpa. É que tá bem pequenininho, gente. Ficou pequeno. Pois não, temos os melhores preços. Qual o seu nome? Sou Jonas de Almeida, funcionário deste banco. Jonas, cara, você ainda trabalha em Sampa? Bora tomar um café? Bora lá, vamos lá tomar um café saindo da aula aqui, né, Dani? Pois é, então a gente vai tomar um café. Então vocês viram que mudou, não mudou? Isso, mudou mesmo. Então a gente vai analisar esse texto aqui. Durante a conversa é possível notar que eles utilizam linguagem formal, informal ou as duas. Aluninhos, um minutinho aí. Formal, informal ou as duas? E tenta justificar por quê. Temos respostas? Temos sim. Aluna Beatriz, da escola Toledo Barbosa. Professora Opa, conheço, hein? Patrícia. Colocou as duas, né? Tem as duas. Aluna Ana Clara, do 6º ano A. Professora Ana Paula, também colocando as duas. A maioria que colocou as duas, eu encontrei, não sei
acredito que seja o termo correto. Linguagem mista. Linguagem mista. Na verdade, linguagem mista é quando a gente tem aí textos verbais e não verbais, tá? Aqui é formal ou informal. A gente tem que lembrar disso também. Confunde um pouquinho, mas temos que lembrar. Então, temos as duas linguagens aí realmente, né? Porque inicialmente lá tenta manter um diálogo formal, ela está atendendo o telefone, vai vender um seguro para o carro. Quando ela identifica quem é, que é conhecido dela, o que ela faz? A linguagem muda, né? Então, vai para um campo mais informal aí, porque eles têm uma identificação, ok? Então, tem essa alteração da linguagem que percebemos. Aí, seguinte, vamos responder essa aqui juntos. Leia os enunciados do quadro a seguir e, a partir deles, relacione as características da linguagem formal e da informal nos aspectos do quadro a seguir. Aí tem um quadrinho aqui, é muita coisa para fazer. Então, a gente vai colocando se é formal ou informal, tá? 1. Utilização da norma padrão de linguagem norma culta. E aí, formal ou informal? Vamos tentar. É que demora para subir as respostas aqui nesse chat, gente. Mas coloca assim, 1, para eu entender, tá? Já tem uma resposta aqui da Promaria. Formal. Isso. Aí vamos para 2. Despreocupação relativa com o uso de normas gramaticais. E aí, formal ou informal? Coloca o número, tá? Professoras e alunos, por favor. 1, 2, 3, senão eu me perco aqui. Já subiu aqui, ó, 2 informal. Professora Aparecida colocou. E Ana Paula, e aí várias agora. 3. Uso de palavras adequadas para o contexto. E aqui? Uso de palavras adequadas para o contexto. Formal ou informal? Colocaram formal, que subiu a professora Maria Aparecida. Colocaram toda... Informal? Eu vi ambas também aqui. Ambas. Ó. Eu colocaria ambas também, porque dependendo do contexto, da situação, como a gente acabou de ver, posso utilizar lá uma linguagem formal ou uma informal. 4. Uso de palavras simples, gírias, expressões populares e coloquialismo. E aí, formal ou informal, a 4? A 4, eles ainda não responderam. Ó, já subiu uma. Colocaram informal na 4 e já responderam, inclusive, a 5. Mas já a 4 informal. Professora Lisa, professora Eliane aqui também, informal. Muito bem. 5, pronúncia correta e clara das palavras. Formal na 5, mas eu também achei informal. Aí eu fiquei na dúvida. Então, pronúncia correta e clara das palavras. Você está falando da pronúncia, não necessariamente do vocabulário, né? Entendi. Então, pronunciar claro e objetivo, na verdade, pode ser para as duas, porque eu tenho que ter uma linguagem clara, sendo ela formal ou não. 6. Uso de gestos, jargões, palavras inventadas e abreviadas como se, tá. Não é nem você, mas é se. É C. E aí, a 6? Palavras inventadas é ótima. Informal aqui, ó, Promaria. Informal, isso. Palavras inventadas, porque tem, né? Os neologismos da vida. 7. Uso cuidadoso e de prestígio social das palavras. E aí, a 7? A 7 subiu formal. Muito bem. Aqui, Antônia, formal. Uso pouco prestigiado das palavras sem monitoramento. A 8, né? A 8. A 8 aqui. Esse pouco prestigiado foi de lascar, né? Mas é isso aí, professores. Informal. A 8, informal. Eles estão colocando. Maria aqui colocou informal. 9. Os envolvidos na comunicação ocupam posições sociais que demandam maior elaboração quanto ao uso da linguagem. A 9, né? 9. A 9 até eu fiquei na dúvida agora. Olá. A resposta. Posições sociais que demandam maior elaboração na linguagem. Então, é o que? Uma linguagem? Informal colocaram e também achei formal. Formal, né, gente? Ocupação social é que demanda uma maior elaboração. E a 10 vocês façam aí com os alunos de vocês. Seguinte, aí tem um quadrinho, tá vendo? Hoje a gente tentou trabalhar um pouco de uma forma divertida essa variação linguística que é a situacional. Vocês podem aprofundar isso daí com os alunos de vocês. E a proposta de atividade, coloca na tela. Sabe aquela situação que eu e o Jonas fizemos aqui, que vocês também fizeram rapidinho? Tenta colocar para o aluno que linguagem eles usariam aí. Eles utilizariam gírias ou não, certo? Por hoje foi só, Jonas. Muito grata pela sua participação. Acho que abrilhantou nossa aula. Não estraguei tanto, né? Você gostou? Opa! Chamar é nós aqui. Só chamar, Você cola aqui com nós? Demorou, demorou. Espero não ter estragado a aula aí. Muito obrigado a todos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.